Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual. E aqui agora eu vou compartilhar a parte 20 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, do seguinte significado: o reinado da graça, em Romanos 6, versículos 12 a 23. Se prepare mentalmente e espiritualmente para ouvir. Você precisa se oferecer a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora, Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,13, agora Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. O resultado de saber que estamos crucificados com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é considerarmos mortos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e isso precisa levar você a oferecer o seu corpo a Deus. O corpo do cristão não é apenas morada de Deus, mas um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. O apóstolo Paulo dá 3 ordens teológicas, 2 negativas e uma positiva. Não permita que o pecado domine seu corpo. Romanos 6,12. Primeira ordem: onde Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Kyrios, o Senhor, o poder do pecado torna-se ilegal. Romanos 6,7. Deus lhe deu cartão vermelho. O apóstolo Paulo não está admitindo que o pecado reine na vida do cristão. Aliás, ele, o apóstolo Paulo, nega isso. A sequência é esta: o pecado não exerce o domínio, portanto, não permita que ele reine. O pecado é um intruso e embusteiro. O pecado, pode usar o seu corpo como uma ponte por meio da qual consegue governar. Você sabia? O apóstolo Paulo convoca a rebelarmos contra o pecado. O pecado é retratado aqui como um soberano que reina. Romanos 6,12. O pecado exige o serviço militar de seus súditos, exigindo obediência. Romanos 6,12. O pecado cobra o imposto em armas de iniquidade. Romanos 6,13. O pecado dá o seu soldo de morte, o salário. Romanos 6,23. Sua ordem: não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Romanos 6,13. Os órgãos do nosso corpo, olhos, ouvidos, mãos, pés e outros, devem estar a serviço real a Deus e não ao pecado.
A vida cristã é mais do que um credo, é mais que um sentimento. A vida cristã é ação e o poder da ação está com você. O cristianismo não pode ser somente uma experiência de um lugar secreto. Terceira ordem, ofereçam-se a Deus. Romanos 6,13. Essa consagração a Deus precisa ser um compromisso decisivo e deliberado. O apóstolo Paulo trata aqui de dois reinados: o reinado do pecado e o reinado da graça. No reinado do pecado, as pessoas são escravas e não livres. Elas se afundam no atoleiro dos vícios e perversões e usam seu corpo para atender os ditames do pecado. No reinado da graça, as pessoas são não apenas livres, mas chegam a reinar. Uma vez que não estão debaixo do domínio do pecado, mas devem oferecer o seu corpo para servi-lo, nem os membros do seu corpo para fazer a sua vontade. Nosso corpo foi comprado por Deus e deve estar a serviço real da glória de Deus. Os membros do nosso corpo não devem ser janelas abertas para o pecado, mas instrumentos de realização da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não podemos dar uma parte de nossa vida a Deus e outra parte ao mundo. Para Deus é tudo ou nada. Vou compartilhar aqui agora 2 pontos teológicos fascinantes. O reinado da escravidão. Quando o pecado reina, os homens se tornam capazes de sua implacável tirania. O reinado do pecado é o domínio de opressão. O pecado escraviza e mata. Os súditos do pecado vivem prisioneiros de suas paixões e oferecem os membros do seu corpo à iniquidade. O reinado da liberdade. Quando a graça reina, os homens se tornam livres. A graça de Deus destrona o pecado. A graça de Deus destrói o senhorio do pecado e capacita os cristãos a oferecer a si mesmo e a tudo que lhe pertence em amorável serviço real a Deus. Em vez de viver sob a tirania do pecado, você pode voluntariamente se consagrar a Deus e oferecer os membros do seu corpo para a prática da justiça. Estar debaixo da lei e aceitar a obrigação de guardá-la e assim correr em uma maldição e condenação. Já parou para pensar nisso? Estar debaixo da graça de Deus é reconhecer a sua dependência da obra de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, para a salvação e assim ser justificado ao invés de condenado. Precisamos viver em santidade, pois nos tornamos escravos de Deus pela conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A Bíblia diz em Romanos 6,15. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum, disse o apóstolo Paulo. O reinado da graça está estribado em 2 fundamentos: nossa união com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, pelo batismo, e nossa servidão a Deus pela conversão. O apóstolo Paulo passa do primeiro argumento, nossa união com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em sua morte, para o segundo argumento, nossa servidão em virtude da conversão a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A ênfase
do primeiro argumento encontra-se naquilo que foi feito por nós. Fomos unidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto a ênfase do último está naquilo que nós fazemos, oferecendo-nos a Deus a fim de obedecer-lhe. Em ambos os argumentos, o apóstolo Paulo começa com a mesma indagação de espanto. Não sabeis, Romanos 6:2 e versículo 16. John Stott traz 5 pontos teológicos em destaque nessa exposição do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, o princípio: a autorrendição conduz à escravidão. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. A rendição desemboca em escravidão. O homem é sempre escravo do pecado ou de Deus. A servidão do pecado torna o homem cativo das paixões. A servidão a Deus o torna livre. É conhecida a expressão de Agostinho: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. A escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado é escravidão. É impossível ser escravo de 2 senhores ao mesmo tempo. Mateus 6,24. Você é servo de Deus ou do pecado? Já parou para pensar nessa verdade teológica? Em segundo lugar, a aplicação. A conversão implica troca de escravidão. Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viertes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Agora, Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos arrancou do cativeiro do pecado. Éramos dominados, estávamos debaixo de um jugo opressor, vivíamos na masmorra da culpa, atormentados pelo látego do medo. Livres desse maldito cativeiro, fomos feitos servos da justiça, de daqui. O servo da justiça é verdadeiramente livre. Pela conversão a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, saímos de um reino para outro, de um senhor para outro, de um estilo de vida para outro. Vivíamos no reino das trevas, agora estamos no reino da luz. Éramos escravos do diabolos, agora somos servos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Vivíamos entregues às paixões e iniquidades, agora nos dedicamos à prática da justiça. O evangelho apostólico é aqui comparado a uma forma ou molde em que o metal derretido é derramado para tomar forma. Esse molde é a norma final que molda o pensamento e a conduta de todos os que são entregues ao ensino, a de daqui a justiça de Deus. Em terceiro lugar, a analogia. Os 2 tipos de escravidão são progressivos. Romanos 6,19. Falo como homem, antropos.
antropótinos, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecerdes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19. Sob o reinado do pecado, o homem fazia provisão para agradá-lo. Agora, sob o reinado da graça, precisa usar, no mínimo, o mesmo empenho para viver em santidade. Você não pode ser menos consagrado a Deus que o ímpio é dedicado ao pecado. O mundo investe na promoção de suas causas. O pecador vira noites para satisfazer suas paixões. O pecador dedica sua vida, seu tempo, seu dinheiro para agradar a seu Senhor. Depois de convertidos, libertos e salvos por Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, teríamos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao Senhor, ao Kyrios Jesus Christos? Será que você foi mais dedicado ao diabolos ontem do que a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, hoje, aqui e agora? Em quarto lugar, o paradoxo. A escravidão é liberdade e a liberdade é escravidão. Romanos capítulo 6, versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Romanos 6:20. Naquele tempo, que resultados colherdes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Romanos 6:21. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. A Bíblia diz: eu acredito. Como disse anteriormente, a liberdade do pecado é escravidão. A escravidão de Deus é liberdade. A liberdade do pecado desemboca na morte. A escravidão de Deus promove a vida. O homem que se julga livre para fazer tudo o que deseja é, na verdade, escravo do pecado. O homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, opta por obedecer a Deus. O homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, opta por obedecer a Deus. Em quinto lugar, a antítese suprema, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Kyrios. A alma que pecar, essa morrerá. Declaração inspirada pelo profeta Ezequiel e repetida pelo apóstolo Paulo em Romanos 6:23. Os Salmos 9:7 registra: os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Em João 3:18, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, declara que todo aquele que não tem como Salvador já está condenado.
O homem sem Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é como alguém que está pendurado sob o fosso do inferno por uma corda que está sendo roída por uma traça e que o lançará no fundo do poço quando menos ele esperar. No reinado do pecado, os homens recebem seu soldo com juros e correção. Além de todo o tormento que o pecado produz, seu pagamento final é a morte. Salário é aquilo que merecemos por aquilo que fazemos. O pecador merece a morte. Ela é seu justo salário. Não apenas havemos de morrer, nós merecemos morrer, pois o pecado está grávido da morte. O apóstolo Paulo usa aqui dois termos militares. A palavra opsonia, salário, era paga do soldado, algo que ele ganhava arriscando sua vida e com o suor do seu rosto. O salário opsonia era algo devido ao soldado e de que dele não podia ser tirado. Agora, aquilo que o pecado, o capitão sombrio, paga aqueles que estão sob ele, está compreendido nesse terrível termo morte. Uma legião de terrores é encontrada ao redor deste Rei dos terrores. A morte são as razões que o pecado paga àqueles que se alistam sob sua bandeira. No momento que o homem age de acordo com a ordem de Deus, ele vive. Mas quando ele quebra as leis do seu Criador, Deus, ele se destrói e faz o que causa a morte. O Senhor advertiu Adão: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No momento que o homem avança na luxúria e na iniquidade, mais morto ele se torna para a pureza e a santidade. Ele perde o poder de apreciar as belezas da virtude ou de ficar enojado com as abominações do vício. O homem pode pecar até uma completa morte de consciência, e esse é o primeiro salário do seu serviço ao pecado. Todo o desejo por Deus e todo deleite nele morrem onde o pecado reina. O poder assassino de alguns pecados é manifesto a todos os observadores, pois opera sobre o corpo e a mente, bem como sobre o espírito. Esta morte espiritual da qual falo pode não causar medo em algumas pessoas. Elas podem pensar que é uma questão pequena, embora para mim eu confesse que o inferno, por mais pintado que seja, nunca é uma coisa tão terrível quanto a morte que o preenche. Alguns pecados são assassinos em grau que é claro para todos. Por exemplo, se um homem se entrega à embriaguez ou se ele se entrega à lascívia, é manifesto até mesmo para os não espirituais que o salário do pecado é a morte. Veja como por muitas doenças e delírio o bêbado se destrói. Ele só precisa beber bastante e sua sepultura será cavada. Os horrores que acompanham as imundas consequências da carne não ousarei mencionar, mas muitos corpos apodrecendo acima do solo serão minhas testemunhas silenciosas.
O salário do pecado é absolutamente a morte quando assume certas formas, e é sempre assim, assuma qualquer forma. A palavra grega charisma, dádiva, por sua vez, significa a retribuição totalmente livre e imerecida que algumas vezes o exército recebia. Primeiro, como o salário era pago para suprir os custos da vida, o pecado aqui é apresentado como um enganador que promete vida e paga com a morte. Segundo, porque os salários não são limitados a um único pagamento, a sombra da punição final já paira sobre a vida presente. Pois da mesma forma que a vida eterna já é posse do cristão verdadeiro, assim o pecado já oferece a seus escravos veneno mortal tirado do cálice da morte. Terceiro, como o salário é um termo legal, podemos concluir que o homem só tem direitos em relação ao pecado e esses direitos se tornam sua condenação. Assim, o homem ceifa na forma de corrupção aquilo que semeou na forma de pecado. O pecado paga salários aos seus servos, e o salário do pecado é a morte. O pecado é mortal para qualquer homem, e todo homem, quem quer que seja, e se não fosse pela poderosa operação curativa do Espírito Santo que habita em nós, está realizando a natureza do cristão, nenhum de nós sobreviveria aos efeitos mortais, até mesmo daqueles pecados de enfermidade e ignorância nos quais caímos. O pecado é em si mesmo um mal absoluto, uma raiz que produz absinto. O pecado é morte. Os homens não estão meramente doentes, mas estão mortos em seus pecados. Os homens já estão mortos para os mais altos prazeres espirituais e jamais poderão conhecê-los, exceto passando da morte para a vida pela conversão a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O homem não pode se alegar em Deus, não pode conhecer a verdade espiritual, não pode saborear a bem-aventurança espiritual, pois seu pecado o torna insensível a essas coisas a cada dia que vive nele. Até seus últimos momentos de vida, até seus últimos momentos da vida, o homem que escolheu o pecado por toda a eternidade está condenado, pois esta morte é a recompensa do seu pecado. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, disse: estes irão para o castigo eterno. Os homens irão conhecer completamente o que essa terrível palavra morte realmente significa. Como Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ensinou, essa morte futura inclui dentro de si o fogo que nunca será apagado, o verme que nunca morre, a escuridão exterior, o choro, o lamento e o ranger de dentes e a partida para o fogo eterno que começa com uma maldição dos lábios do amor. A alienação de Deus é morte e nunca pode ser de outra forma. O Espírito Santo, falando dos ímpios, diz: em fogo flamejante, tomando vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com destruição eterna
da presença do Senhor e da glória do seu poder. Este será o ultimato do pecado. Tão certo quanto os rios correm para o mar, tão certo deve o homem correr para a morte, não há ajuda para isso. O coração duro e impenitente do homem acumula para si quanto o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. A miséria da miséria do pecado é que ele é merecido. Cada pontada que cairá sobre o homem ímpio, seja nesta vida ou na vida por vir, terá isso como seu aguilhão que foi devidamente merecido. O homem ímpio pode muito bem dizer: trabalhei para isso, me esforcei para merecer isso, agora sinto a miséria do que fiz voluntariamente. A morte é o resultado de estar fora de sintonia com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mas o homem ímpio se colocou nessa terrível condição. Mas quando eles, os homens ímpios, forem obrigados a reconhecer que toda a sua desgraça foi sua própria escolha, escolher o pecado, e ainda é sua própria escolha em permanecer no pecado, isso os flagelará de fato. Ó amantes do pecado, vocês estão sob o poder desta morte, isso é pior que a morte. Você está morto para Deus, e morto para a santidade, e morto para o amor, e morto para a verdadeira felicidade. Você trouxe essa morte sobre si mesmo, cada parte e partícula dela. Você escolheu aquilo que fez de você um naufrágio e uma ruína. Isso diante de muitos avisos e admoestações do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Até agora, aqueles que trabalharam para o pecado não encontraram lucro nisso. Que fruto os homens ímpios tiveram nas coisas das quais tem motivo para se envergonhar? O pecado já lhe trouxe algum benefício real? Você é melhor por ódio, ou ganância, ou luxúria, ou bebida? O pecado já desenvolveu seu interior em algo que vale a pena chamar de vida? Você sabe que não. O pecado o destruiu do que o melhorou, e você sabe disso. Qual o motivo, então, de você ir mais longe no pecado? Qual a razão de ir mais fundo nessa região árida que se torna mais e mais um deserto uivante para você à medida que você avança nela? Já parou para pensar nessas perguntas? Deus não nos dá salário, mas algo melhor e muito mais generoso. Por sua graça, Ele, Deus, pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos dá vida eterna como livre dom, a vida eterna que nos pertence por nossa união pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. No reinado da graça, os homens recebem não o que merecem, a morte, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna. A palavra grega charisma é usada para definir uma dádiva da graça de Deus. A vida eterna, zoe aionios, não é um prêmio que conquistamos, mas uma dádiva divina inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. A zoe aionios, a vida eterna, é gratuita, a morte é merecida.
Ao fim, então, temos duas vidas e dois destinos. Aqueles que seguem pela estrada da autogratificação terão como destino final a morte espiritual, física e eterna, mas os que são crucificados com Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morrem com Ele, são sepultados com Ele e ressuscitam com Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para uma nova vida. Recebem um dom glorioso, a Zoe Aionios, a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Observe bem a mudança. A morte é um salário, mas a vida eterna é um presente. O pecado traz consigo suas consequências naturais, mas a vida eterna não é a compra do mérito humano, mas o dom gratuito do amor de Deus. A bondade abundante do Altíssimo somente consegue vida àqueles que estão mortos pelo pecado. É com a clara intenção de nos ensinar a doutrina da graça de Deus que o apóstolo Paulo alterou a palavra aqui de salário para presente, o dom charisma gratuito. Na salvação, tudo é dom gratuito. Na condenação, tudo é justiça e merecimento. No momento que a chama da vida eterna cai pela primeira vez no coração de um homem, não é como resultado de quaisquer boas obras suas que as procederam, pois não havia nenhuma, nem como resultado de quaisquer sentimentos seus, pois bons sentimentos não estavam lá até que a vida viesse. Pela fé, o homem chega conscientemente a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O homem confia nele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, descansa nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e se torna um com ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e assim a vida eterna se manifesta. Ele viu a luz que a vida traz ao olho espiritual. O homem sentiu as emoções que a vida eterna traz ao coração vivificado. No momento que o homem, perdoado, justificado e regenerado, chegar aos céus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a vida eterna ali foi desenvolvida como um botão que se abre em uma rosa totalmente desabrochada quando a vida abraçar a vida de Deus e você viver abundantemente, seriam glorioso e jubiloso. É glorioso e jubiloso. Já parou para pensar nessa verdade teológica? A vida que nos é transmitida na regeneração é a própria vida de Deus trazida a nós pela semente viva e incorruptível que vive e permanece para sempre. Somos semelhantes a Deus pelo novo nascimento e pela união amorosa com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O homem convertido a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem vida eterna sem fim. O dom do eterno Deus é a vida eterna. Se o homem tem vida eterna, ela é eterna e, portanto, não pode acabar ou ser perdida. Se for eterna, é eterna. Perdê-la provaria que não era eterna. Se você tem vida eterna, nunca pode perecer. Se Deus a concedeu a você, ela não será retirada.
pois os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Essa vida eterna é evidentemente um dom gratuito, pois como qualquer homem poderia obtê-lo de outra forma. A vida eterna é preciosa demais para ser comprada. A vida eterna é divina demais para ser feita pelo homem. Gostou do sentido teológico de Romanos 6, 12 a 23? Aqui agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e confessando seus pecados a Jesus Cristo, para que Ele venha purificar e perdoar seus pecados pelo sangue dele no momento de decisão. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Pode acreditar, só Jesus Cristo salva, Ele é a única esperança de salvação de sua alma.